inclusive essa questão dos padês, das oferendas, eu contei pra vocês da outra vez, já tinha acontecido comigo o que aconteceu? Não. Nossa, depois eu vou contar. Aliás, eu vou compartilhar isso com vocês aqui. Você comentou que aconteceu alguma coisa, mas você não falou falou assim, eu tô acreditando depois de uma coisa que aconteceu. E eu não contei? Não. Que eu fui atacado. Eu fui atacado no meu sono. Foi uma história muito... Mas eu não vou tomar... Não, espaço é pra vocês falarem. Pera aí, vamos lá. Depois a gente conversa. Outra coisa também interessante que aconteceu conosco, nós temos construído o templo. Então nós chamamos várias empresas para fazer projeto. A gente não falou para as pessoas que seriam aquilo ali. Né? Ninguém mandou pra gente o projeto. Só uma pessoa que mandou. E ele é do Axé. Ou seja... Inclusive eu falei que ia falar dele aqui, tá? Fica à vontade. Porque se ele atrasar o meu projeto... Eu falei que o nome dele tá lá no meu altar. Um beijo, Pedro. Pedro e também Carlinhos. São maravilhosos e que agregam, mas eles veem coisas lá, inclusive quem tá trabalhando com a gente lá... Fala assim, olha, o andaime andou sozinho. Nossa. Eles ficam gargalhando, tem criança andando. Fica correndo no telhado. Fica correndo no telhado. Que é isso. Então, para trabalhar com a metros, gente, né? tem que ter coragem. Por isso eles se prontificaram, né? Sim. Porque vocês pediram pra um monte. E nada, não aconteceu. Engraçado que ninguém sabia o que seria. Então, isso que é muito... Não, então eu pergunto, e depois eu vou contar a história sobre esse ataque, porque foi uma questão espiritual que eu sempre fui muito cético. E aconteceu de uma maneira tão real que eu fiquei gelado numa noite de calor. E eu não conseguia me descobrir, me arrepia só de lembrar. Um grau que eu sofri insano. E poucos dias depois, eu tive uma projeção, como chama quando ele sai do... Desdobramento. que eu tava no mesmo ambiente, Viagem só que eu astral. tava acordado aqui e tinha um casal correndo dentro do quarto. Olha, uma coisa, enfim, ali eu comecei a acreditar mesmo. Eu acho que eu já contei aqui a história. Mas enfim, a pergunta é, e por que eu lembrei dessa história? Porque que era um bife. E eu assim, com essa parada, eu falei, porra, até pra mim, porque minha mulher é do rolê, ela é do Mas axé. veio com a ela tua bife voz. de veio fígado. assim, eu quero um bife. E era um bife assim, parecia um ribeye steak. Aham. E eu sabia exatamente, era um bifão alto, cru. Tem que ser um bife. E assim, eu quero... E eu assim, Fechou mesmo. eu falei, eu nunca imaginei que alguém ia me pedir que eu ia ter esse contato. E me pediu um bife e eu vi o bife exatamente como tinha que ser. Eu falei, porra, até E comigo. veio como a sua voz, falando pra Não, você. era uma pessoa. Não, era um ser. ser. Era um cara um cara magro, calça preta, camisa branca, uma capa preta e um chapéu preto. Tranca-ruas. E assim, é capa preta, não é que chama? Tem Então, capa capa preta e tem preta, tranca-ruas. tranca-ruas. Pelo que a minha mulher falou, pela descrição que eu dei. Capa preta. E assim, e não tem problema, né? Falar, longa. contar essas coisas. Não. E depois tem toda a história que aconteceu, que ele me alertou de um negócio, aí eu tomei um tiro na barriga e um no saco. Eu fiquei puto, né? Eu falei, saiu no saco, não, desculpa. Mas eu, Não assim, tem problema. Foi um negócio louco, que eu assim, eu acordei, eu já tava acordado, na verdade é isso, eu tava no mesmo ambiente em que Ele eu te estava. protegendo, né? Te Me guardando. falou, você tem que... eu bom, posso então, já que já tô Pode, aqui? vai ser um prazer. Aconteceu nessa noite, eu tive eu via um ser que parecia uma cara de cavalo puxando um barbante, assim. E aí o que é isso? Começou a me dar um calafrio, eu sabia o que se tratava, parecia, veio esse cidadão, calça preta, camisa branca, e uma capa preta, chapéu preto, e ele rondou e ele falou assim, ó, fica esperto, ele me alertou. Nesse momento foi isso. E aí então falou, eu preciso de um bife. Aí eu, porra. E nessas a minha esposa eu acordei desesperado, e aí até quero perguntar sobre o Arcanjo Miguel. O que vocês acham de Arcanjo Miguel? Terrível. É terrível? Terrível. Bom, mas calma, a gente já entra nisso. Porque eu chamei e me ajudou muito. Claro. Me ajudou, me salvou daquele momento. Bom, dito isso, naquele momento. Aí passaram-se alguns dias, fomos pra casa da minha mãe em Ilhabela, e a gente foi lá ficar, não lembro o que a gente foi fazer exatamente, mas estávamos deitados no quarto e tal, e aí tava minha esposa com o pequenininho, o caçula, o de 7 anos deitado no colchão no chão do lado, e eu numa outra cama aqui na parte de baixo do pé da cama, enfim. E aí eu comecei e tudo escuro, o quarto, a gente dormindo, todo mundo dormindo, e eu começo, meu amor, pega o cara, acende a luz pra pegar o cara, eu peguei a mulher aqui, tinha um casal correndo em volta da gente, ali no quarto. Nossa, me arrepia.
Só de achar. E eu catei a mulher, consegui mobilizar ela. Falei, acende a luz e pega o cara. Acende a luz, deixa que eu consigo pegar o cara. Se você acender a luz, eu pego o cara. E ela, não vou acender a luz, não vou acender a luz. Aí nessas que ela não acendeu a luz, isso tudo ela não tava dormindo, né? Isso era tudo eu no meu... Em projeção. Em projeção. Eu levanto, saio correndo atrás, pela porta do quarto, vou pra rua, na casa da minha mãe lá. E eu dou de cara com uma avenida. Aí já sai um pouco, que não era avenida, era uma rua, né? E aí aparece esse mesmo cara do sonho anterior, né, daquela noite anterior, só que ele tava com uma roupa, parecia de motoboy, assim, com uma jaquetona, aquelas acolchoadas, assim. Aí ele virou e falou pra mim assim, nossa, me arrepia até aqui. Eu falei, eles já sabem sobre você e sua esposa, toma cuidado, eles já estão sabendo de vocês. Eu falei, quem? Já estão sabendo que vocês vieram pra mexer. Já estão sabendo sobre vocês e eles vão vindo te pegar. Você precisa se armar. Aí eu falei assim, então vamos. Eu falei, eu vou pegar as armas, você precisa se armar. Bora, eu vou com você. Ele falou, não, você não precisa vir. Eu vou e eu trago pra você. Eu falei, só traz as armas nessa... Nossa senhora. Aparece o cara e... Pum, pum, na barriga. E aí eu acordo. Acordou. Que coisa mais insana. E aí você tá se cuidando, Raul? Então, aí eu fui fazer a oferenda. Sim. A minha esposa me ajudou, ela entende a fazer o padê. Parar na folha, numa folha de bananeira. Ela fez um negócio super bonito e tal. A gente foi com as velas. Uma coisa muito simples. Eu falei, olha, pra mim é só um bife. Eu quero dar o que me pediu, né? Sim. E eu gozado, né? Lógico, eu vejo, mas me deu vontade. Peguei fazer aquela... Soprei, eu nunca tinha feito isso. Baforou. E eu fiz isso assim, e eu nunca fiz isso. E dali em diante ela começou a achar, porque eu sou meio, ninguém incorpora. Você tá de incorporar, não sei. Isso aí é uma incorporação. Então, e ela começou a falar assim, olha, bicho tá vindo. Deu vontade de fumar um charuto, nada? Então, exatamente. Esse é o canal, esse? E aí eu falei, que é isso? Tá acontecendo também, né? Porque ela incorpora, né? Hoje ela já tá muito mais assim, ela não quer mais incorporar, então ela tem o contato dela lá, o entendimento dela com as entidades. Mas olha, me pegou que eu comecei a falar assim, cara, é real, ninguém tá me contando. Eu não tenho por que contar e inventar, porque ao contrário. E que você precisou ter essa experiência e tudo isso que você tem vivido e escutado tem abrido portais também. E quer saber? Aí é uma coisa muito, muito assim, que não vem ao caso explicar. Mas tudo isso aconteceu diante de uma revelação para um alívio na nossa vida sem igual. Onde ali foi algo que para mim, para minha mulher, para nossa família, foi assim, ó. Não tirou um carro, um caminhão, uma jamanta, tirou assim uma montanha das nossas costas num grau que veio junto à informação com esse acontecimento. Desvendou. Assim, num grau que a gente falou assim, caramba. Então, nossa. Você pode ter certeza que essas armas que ele te deu foi nessa troca de energia do oferecimento do teu padê para ele. Então, mas eu ofereci depois. Que ele Sim, mas não tem entendi, problema. de revelar, entendi. Porque veio meio junto tudo. Foi na mesma época? Foi tudo um brolho total. Você veio aquele ataque do barbante, cara, cavalo. Sim. Aí, 4 noites depois, aconteceu isso, assim, mas muita coisa ao mesmo tempo revelando e te compactando pra você. Tirando o véu. Que maravilha. De um jeito libertador. Glândula pineal. Tá Você faz alguma coisa de chá? Não, toma pra essa glândula pineal descalcificar? Alguma coisa? Não. Não. Porque a glândula pineal que vai te dando também essa abertura, né? Essa amplitude. Pra você, amplitude de mediunidade. Porque Javé vem calcificando com produtos. Isso que eu ia falar. O que calcifica? Tem umas coisas que a gente consome que calcifica. Flúor. Flúor, isso. Condimentos. Refrigerantes. Não, isso eu não tomo. Né? Tudo isso. Excesso de álcool, excesso de drogas. E aí quando você começa a limpar com PNL também, com programação neurolinguística. Isso eu conheço um pouco. Isso. Você faz durante a tua forma inconsciente. Tá. Porque no teu subconsciente e consciência, você não consegue desconectar.
Então você coloca o fone de ouvido, faz uma PNL de reprogramação, neurolinguística, mental, de desbloqueio. Tem algumas no YouTube que são sérias, tem outras que são fanfarronas, mas existem coisas sérias. Eu faço parte da mentoria da Louise Hay já há muitos anos. E a história da Louise Hay é maravilhosa, convido você até a estudar sobre ela. Louise Hay. Louise Hay. Tá. Ela foi uma mulher que, pela PNL, ela foi curada de câncer, ela conseguiu a prosperidade dela, ela curou a criança dela interior, porque ela foi estuprada pelo pai, ela foi estuprada, né, pelo tio. Então, depois, muito bonita, ficou famosa, descobriu câncer, e ela entrou nessa ação de você materializar o que você pensa, o que você é, pela PNL. Então eu faço a mentoria de Louise Hay já tem uns 18 anos. Ótima dica. Anota pra mim, Igor, por favor, Louise Hay. Muito boa, muito boa. Então, você quer fazer uma PNL? Tem a criança interior que você pode curar, porque tudo vem também dessa infância, né? E quando você chega na fase adulta, você tem tantos problemas, você é tão traumático, fala, não, é magia que fizeram pra mim. Às vezes não é magia, é você tem que se curar desses teus traumas. O que é trauma, o que é magia, né? O que é karma. Exatamente.